Bom dia a todos, graça e paz. Abram suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 2, por favor. Enquanto os irmãos abrem, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez nessa manhã, pelo descanso que o Senhor nos deu e obrigado por ter compaixão de nós. Obrigado por ter paciência conosco. Obrigado por nos sustentar, nos livrar, nos acompanhar, nos usar. Obrigado, Senhor Deus, por falar aos nossos corações. Obrigado por termos o Teu Espírito Santo nos sustentando, nos transformando à imagem do Teu Filho, nos alimentando, nos conduzindo na compreensão da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela obra do Espírito na nossa vida. E obrigado pelo que o Teu Filho fez por nós naquela cruz. Senhor, nós pedimos que, por meio da Tua palavra, o Senhor possa nos instruir mais uma vez nessa manhã. Que a compreensão a respeito do amor que devemos ter uns pelos outros e da unidade na cruz, da unidade na mensagem da cruz, no Evangelho bendito de nosso Salvador, possa nos unir e nos transformar um pouco mais naquele povo que o Senhor espera que sejamos para Te servir. Fala ao nosso coração, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 2. Irmãos, ontem nós lemos Efésios capítulo 1 e o meu objetivo com vocês foi compreender um pouco sobre o papel da oração e da adoração no contexto da mensagem de Paulo. Ontem nós vimos como Paulo, falando aos Efésios, colocou a adoração como fundamento daquilo que ele pretendia tocar, que era o amor e a unidade entre os irmãos. Nós lemos não somente esta carta, mas vimos em outros trechos das Escrituras que, apesar deles terem profundo conhecimento bíblico, faltava amor no coração deles, amor de uns para com os outros. Embora eles fossem impecáveis no conhecimento doutrinário, a ponto de repreenderem as doutrinas erradas que se levantavam e que surgiam no contexto deles, apesar de tudo isso os envolver e os conduzir para o elogio do nosso próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, com relação a eles estarem prontos para reprovar tudo aquilo que era errado. Então, com relação à doutrina, eles sabiam tudo. Mas o que se percebe nas palavras de Jesus lá e nas palavras de Paulo aqui, é que faltava aos Efésios colocar em prática aquele conhecimento. Faltava aos Efésios algum sinal visível de que aquela doutrina tinha mudado a vida deles. Então nos parece claro que se eu souber tudo de teologia, mas essa teologia, esse conhecimento não mudar a minha vida, a ponto de se perceber na minha conduta diária, no tratamento que eu tenho para com as pessoas, que eu sou alguém que ama, aquele conhecimento teológico para Deus é um lixo. Aquele conhecimento teológico para Deus não serve para absolutamente nada, a não ser para a nossa própria condenação. Porque nós recebemos muito, aprendemos muito, mas nada daquilo mudou a nossa vida. Nada daquilo mudou o nosso comportamento, a forma como a gente trata um ao outro, a maneira como a gente vive. Logo, existe uma correlação entre a teologia e a prática. Aquilo que a gente chama de ortodoxia, a reta doutrina conhecida, estudada, e a ortopraxia, a prática reta, a vida reta. Ou seja, a mente e o coração. A gente buscar conhecer, buscar crescer em conhecimento, mas também buscar crescer em graça, em transformação do nosso próprio coração. E a gente viu como Paulo tratou da doutrina mais excelente ensinada nas Escrituras, que é a doutrina da nossa salvação e da eleição, mas ele não a tratou num contexto de discussão. Apesar de, naquele tempo, existirem já alguns grupos dentro da igreja que levantavam a bola no sentido de que a salvação se dava pelo mérito de alguém em buscar um conhecimento especial e conseguir o seu próprio espaço, sua própria colocação no povo de Deus. Assim pensavam os gnósticos, por exemplo, e algumas seitas gnósticas do início do cristianismo.
que colocavam no ser humano a responsabilidade pela sua salvação. Vocês acham que Paulo queria entrar na discussão? Queria provar para eles que eles estavam errados? Não. Paulo, quando trata da doutrina da eleição, ele trata simplesmente para agradecer a Deus. Não há espaço na agenda de Paulo para ficar batendo boca com quem não compreende isso. Embora a gente possa encontrar espaço para explicar a pessoas que sinceramente queiram compreender o que nós cremos. Mas nos colocarmos para discutir, debater, achando que seremos nós quem convenceremos as pessoas destas coisas, é não compreender que nós mesmos fomos convencidos por obra do Espírito Santo. E não porque nós somos mais inteligentes do que aqueles que não compreenderam ainda. Foi mérito do Espírito e do Espírito somente. É por isso que no nosso coração não cabe lugar para outra coisa senão a gratidão e a adoração por tudo que a gente tem recebido. Seja a própria salvação, seja o conhecimento das coisas que estão relacionadas à salvação. Então, Paulo entra no capítulo 2. Quando ele, em duas partes, a primeira vai até o versículo 10, a segunda vai do 11 até o final do capítulo, ele tenta mostrar, de novo, o fundamento do seu louvor, e depois ele mostra aos efésios que eles deveriam rever a questão da amizade e das inimizades. E aqui então nós entramos no segundo ponto que eu fui desafiado a tratar com vocês, dentro da obra do John Piper, Em Busca de Deus, ou Desejando Deus, que é o tema do amor, ou daquilo que Piper chamou do hedonismo horizontal. Ontem à noite eu tratei daquilo que Piper chamou de hedonismo vertical, então o prazer que a gente busca ter na pessoa de Deus, e agora então o prazer que a gente vai encontrar uns nos outros à medida que a comunhão dos santos é vivida entre nós. Vamos ler então as palavras do Paulo e entender o fundamento dele. Ele diz assim, verso 1: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Apenas até aqui por enquanto. Volte comigo ao versículo 1. Ele diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Então, esta é a nossa realidade na teologia bíblica, na teologia de Paulo, naquilo que, segundo a iluminação do Espírito, como Paulo ora no capítulo 1, nos é apresentado. Qual era o nosso estado antes da nossa conversão? Antes de recebermos uma vida nova, antes de sermos regenerados, antes de nós nascermos de novo, qual era o nosso estado? Antes de recebermos vida, a palavra que Paulo usa aqui é a palavra necros, no versículo 1, mortos. Necros, de onde a gente tira o necrotério, ou um necrosado. Tenta imaginar agora um necrotério. Talvez você nunca tenha estado em algum, mas eu sei que você sabe que esses lugares existem. Tenta imaginar uma mesa de ferro e um corpo necrosado, morto, em cima daquela mesa de ferro, sendo aberto para que ali seja feito um exame das causas da morte daquele homem, ou daquela mulher que está ali. E aí de repente chega alguém e começa a conversar com aquele corpo. Puxa, você é tão novo ainda, por que você está nessa situação? Por que você não se vê? Se você quiser, eu posso arrumar uma roupa para você. Você pode voltar para sua casa. Você pode decidir ter uma vida melhor. Eu sei que você se acabou nas drogas, na prostituição, mas ao invés de ficar aqui deitado, dado como morto por todo mundo, eu sei que se você quiser, você pode mudar de vida. O que diria o colega desse cara que está conversando com o corpo daquele morto ali? Ele é louco. Porque o estado daquele morto sobre uma mesa é o estado de total inabilidade, incapacidade. Ele não pode fazer nada. Ele é totalmente impotente ali. Surdo, cego, mudo. Ele não possui vida. Seria como a gente ir para um cemitério aqui da cidade de Goiânia e convidarmos pessoas que estão enterradas a saírem das suas sepulturas e virem para essa conferência para se alegrarem aqui com a gente. Afinal de contas, o Projeto Sola vai tocar daqui a pouco às 10h40.
A gente vai ouvir Felipe Niel pregando, Heber Júnior pregando. Para que esse povo vai ficar lá no cemitério? Deve estar tão chato lá, cercado de tanta gente morta. Não é? Vem para cá, aqui tem gente viva, você vai ouvir uma palavra boa. E se nós saíssemos daqui agora e fôssemos lá para o cemitério convidar um pessoal para vir aqui com a gente? Diriam que nós estaríamos loucos. E não é interessante que a mesma palavra e a mesma história, a mesma situação que eu estou apresentando para vocês aqui, é a história e a apresentação que Paulo está fazendo aqui em Efésios 2? Ele está dizendo, antes nós vivíamos nesta condição, de mortos. E não era morto tipo meio morto, não era morto tipo um zumbi, não era morto tipo... Era morto, totalmente incapazes, impotentes, inábeis, nada podendo fazer, surdos, mortos, cegos, sem vida, sem capacidade cognitiva, sem sermos capazes de ouvir, entender e darmos uma resposta a qualquer coisa que nos fosse dito. Em que contexto Paulo usa essas palavras? No contexto espiritual. Logo, com relação à espiritualidade, com relação ao relacionamento do ser humano para com Deus, esse era o nosso estado. Esta era a nossa realidade. Logo, para que nós recebêssemos vida, como nós lemos ontem à noite, no final do capítulo 1, era necessário que um mesmo poder, semelhante àquele que tirou o Cristo dos mortos, um mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, fosse exercido sobre a nossa vida. Logo, o poder que nos deu vida foi o mesmo poder que disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lembra do Lázaro, irmão da Marta e Maria, que estava morto, sepultado 4 dias? E lembra que Jesus, do lado de fora do túmulo, disse, Lázaro, vem, sai. E o cara que estava morto, sepultado, enrolado, há 4 dias ele ressuscitou. E aquilo foi visto como um milagre. Nós não podemos ver a nossa conversão de outra forma que não um milagre de Deus. Nenhum morto sai da sepultura por vontade própria. Nenhum morto tira a terra, rompe a madeira, quebra o concreto e sai andando pela rua. E se algum morto fizer isso, ninguém, nem a família dele vai ver aquilo como uma decisão natural que qualquer morto toma debaixo da terra depois de morto. Você chegando na sua casa, abrindo a porta, não, eu decidi viver. Como é que você veria isso? Você fecharia a porta na cara dele, ligaria para o pastor e falou, pastor, eu estou vendo coisa. E começaria a orar, porque não é normal, não é natural. Da mesma forma, a nossa conversão não é natural, é sobrenatural, é obra de Deus, é imerecida por nós. Nós estávamos mortos e sepultados naquilo que está no final do verso 1. A terra que nos envolvia eram as transgressões e pecados. Aquilo que vivíamos praticando dia a dia, era isso que nos envolvia. E debaixo desta terra de transgressões, debaixo desse mundo de podridão, era onde vivíamos, era onde estaríamos, se um milagre do tamanho da ressurreição de Lázaro e de Jesus de Nazaré não tivesse nos alcançado. No verso 2 ele diz que a gente andava no outro tempo, e ele usa 3 expressões. Primeira delas, segundo o curso deste mundo. Depois ele vai dizer, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem que é o príncipe aqui? Quem que é o príncipe da potestade do ar? É Jesus? Não, é o Satanás, é o diabo. Ele fala primeiro do mundo, nós andávamos seguindo o curso, tal como o curso do leito de um rio, segundo o curso deste mundo, segundo o curso do príncipe da potestade do ar. E mais adiante ele vai dizer no verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Mundo, diabo e carne. Isso nos envolvia. Esses 3 pontos são os pontos que estão relacionados às transgressões e pecados debaixo das quais nós vivíamos. Essa era a terra que nos sepultava. Nós não conhecíamos outra realidade. Por mais que quiséssemos vivê-las, nós não viveríamos jamais outras realidades, senão as que envolvessem a satisfação da nossa carne, as inclinações e conduções desse mundo e as tentações e seduções do diabo. Essa era a nossa vida. Talvez você diga, mas eu acho que
essa é a minha vida agora, porque eu vivo fazendo aquilo que meu corpo quer. Eu vivo sendo tentado, seduzido e caindo segundo todas as tentações que o diabo me impõe. E o mundo o tempo todo me cerca pela TV, pelos livros, pela internet, seja lá pelo que for, e eu vivo segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da minha carne e debaixo das tentações que o maligno o tempo todo se impõe sobre mim. Logo, será que eu ainda estou andando ou nadando no mesmo curso do rio de pecado desse mundo? Se você ainda está nadando na mesma direção, vivendo da mesma forma como as pessoas vivem, ainda não aconteceu uma regeneração em você. Você não recebeu um novo coração ainda. Você não nasceu de novo. Você ainda está sepultado debaixo das transgressões e pecados. Você nunca vai sair desse estado. Você nunca vai se libertar. Você nunca será um vencedor. Você nunca deixará de fazer a vontade da sua carne, a menos que um milagre aconteça na sua vida. A menos que Deus decida te dar vida. A menos que o Senhor queira tirar o coração de pedra que está dentro de você. O profeta Ezequiel disse isso. E ele mesmo coloque um coração de carne em você, para que você se torne alguém sensível a tudo aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. É somente esse coração novo que Deus põe dentro de nós, faz com que a gente viva e os nossos ouvidos escutem as palavras do bom pastor, quando ele as disser para nós. Porque sem esse novo coração, nunca ouviremos a voz de Cristo. A gente vai ouvir pregação e achar aquilo chato. A gente vai ouvir o Evangelho, ler o Evangelho, aquilo vai nos dar sono. Nós não teremos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. No verso 4 ele continua dizendo, mas Deus, e essas palavrinhas mudam tudo. Depois de dizer que nós somos filhos da ira, ele diz isso no final do verso 3. Filhos da ira. Nós éramos herdeiros da ira. Paulo já havia dito isso no capítulo 1, lemos isso ontem à noite. O que nós receberíamos como herança depois de termos vivido o tempo todo que viveríamos nesse mundo, seria no final receber a ira de Deus. Éramos filhos desta ira, mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, necros, em nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Ele concedeu vida, e esta vida foi nos dada, linkada, conectada à vida do Filho dele, de modo que a nossa própria vida depende da vida do Filho dele. Isso não é possível. Cristo morrer, ou algum tempo Cristo deixar de existir. Mas nós só existimos porque Cristo existe. Ele nos sustenta. Nós estamos ligados a Ele. Ele não é apenas o Criador e o sustentador de todas as coisas, como Paulo escreveu aos Colossenses, mas Ele também é a nossa bendita esperança. A ressurreição dEle é o que garante que nós estaremos seguros e vivos por toda a eternidade. Nós precisamos e dependemos de Cristo Jesus para viver. É isso que significa que Ele deu vida a nós, que estávamos mortos, aí Ele nos ressuscitou, nos deu vida junto com o Filho dEle. Por isso Cristo é tudo para nós. E ele diz no verso 6, depois de dizer que pela graça vocês são salvos, no final do 5, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui já complica um pouquinho, porque que história é essa de Ele já nos ressuscitou? Vocês já ressuscitaram? Pelo que nos consta, não. É uma promessa que está ligada à segunda vinda de Jesus. A gente já se assentou nas regiões celestiais em Cristo? Lembra que tudo isso foi dito no capítulo anterior, no versículo 20. Se você voltar para o capítulo 1 e olhar no verso 20, você lerá que Ele exerceu esse poder em Cristo, o mesmo poder que Ele exerceu em nós para nos salvar. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Está falando de Jesus. Agora no capítulo 2, versículo 6, ele diz, e juntamente com Ele, Jesus, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, como nós já estamos em Cristo, para Deus a gente já está assentado no trono com Jesus, para Deus a gente já ressuscitou com Jesus, ou seja, não há nada que nos faça perder aquilo que Deus quis nos dar.
Nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo as nossas transgressões do presente e do futuro, nem mesmo decisões que a gente venha ou queira tomar e que nos leve para longe de Deus, nada nos tirará das mãos do Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8. Essa é a nossa bendita esperança. Agora isso significa que então a gente pode sair, largar tudo e viver do jeito que a gente quiser? Mergulharmos no pecado porque, como dizem os batistas do passado, uma vez salvo, salvo para sempre? Eu falo os batistas do passado porque hoje tem um monte de liberal que nem na Bíblia não crê mais. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso significa que você pode sair daqui e viver a vida de pecado do jeito que você quiser? Sim, claro que você pode. Mas isso só vai mostrar, provar que você nunca recebeu um novo coração. Isso só vai provar que você entrou aqui com o teu coração de pedra, encheu a tua cabeça de doutrina e conhecimento, mas continuou com o coração de pedra e por isso que você saiu daqui para viver como uma porca que volta para a lama, ou como um cão que voltou para beber o próprio vômito. Você nunca recebeu um novo coração. Por isso que pela tua cabeça passou a ideia de que eu posso voltar para o mundo e viver do jeito que eu quiser. Não havia no seu coração nenhum prazer pelas coisas de Deus. Nem prazer em Deus, o teu coração estava no mundo, o teu prazer estava lá fora. Você não vê prazer e alegria na comunhão dos irmãos. Você não vê prazer e alegria em orar, em chorar com quem está chorando, em se alegrar com quem está alegre. Você não vê alegria em abençoar quem está precisando ser abençoado. Tua alegria está vivendo no meio do jeito que o mundão vive. Aí você diz, não, mas a minha garantia é que Jesus morreu por mim. Tudo bem que você tem esse conhecimento, mas esse era o problema dos efésios. Eles conheciam, mas não tinham prazer nenhum. Eles conheciam, mas não tinham uma vida transformada. Se esta é a nossa condição, nós precisamos ouvir essas palavras. E clamar ao Senhor que Ele transforme o nosso coração, a fim de que não sejamos só informação, conhecimento, mente, mas que haja um novo coração, novas afeições, novos afetos, novas experiências, novos sentimentos, novas histórias para contar. Contar para os nossos amigos, para os nossos pais, para os futuros filhos que talvez vocês terão. Histórias que apontem para Jesus. Histórias que tragam lágrimas aos seus olhos. Histórias que outros ouvirão e desejarão conhecer Deus dessa forma como você está conhecendo. Porque traz prazer para o seu coração. Ele continua no verso 7 dizendo, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que é que Deus está fazendo tudo isso na nossa vida? Por que é que Deus nos tirou da sepultura, tirou a madeira, tirou a terra, tirou o concreto, olhou para nós, deu um novo coração para nós lá na sepultura e disse, vem viver, eu quero dar vida a você. E a gente olhou para Deus lá fora e falamos, nada, Deus está tão bom aqui embaixo, pode deixar eu aqui mesmo, eu não quero não. Assim como seria irresistível para aquele morto, falar, Senhor, obrigado. Depois de dar um abraço no Senhor, você talvez quereria dar um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, talvez, tomara que ele não esteja namorando outra pessoa já. Você desejaria sair de lá, ir correndo, procurar aquela pessoa que deu você como morto, como morta. Mas quando Paulo diz isso, ele diz, Deus fez isso para nós, Deus nos tirou de lá para mostrar nos tempos vindouros. Ele tirou você da morte para mostrar nos tempos vindouros, talvez na própria eternidade, a suprema riqueza da sua graça em nós. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que Deus te tirou da morte e que você nas mãos de Deus é como um troféu. Sabe aquela medalha? Sabe aquele troféu que o cara que correu uma maratona ou o time ou a equipe que lutou para ganhar aquela medalha de ouro e aquele troféu que depois de uma maneira tão feliz, ele vai colocar, vai emoldurar, vai colocar na sala, vai colocar no escritório, vai colocar na entrada da casa, porque aquilo foi uma conquista para essa pessoa. É algo que você conquistou e você deseja mostrar para todo mundo, porque te enche de alegria. Esta é a razão pela qual Deus quis dar vida a você que estava morto antes.
Porque Ele quer mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça por você. Mostrar para os anjos, mostrar para os demônios, mostrar, como Ele fez com Jó. Quando usou o seu servo Jó para mostrar para o diabo, depois de um desafio nos primeiros capítulos, o quanto um ser humano regenerado e que tem prazer em Deus pode ultrapassar a capacidade que anjos e demônios têm de compreender o amor de Deus. A Bíblia nos fala que algumas vezes os anjos queriam anunciar as grandezas de Deus, mas como é que eles vão anunciar aquilo que eles não conhecem? A Bíblia também nos fala que os anjos são incapazes de compreender, por isso eles se fazem presente nos cultos, quando a igreja está cantando. Paulo escreveu isso aos Coríntios. Por que razão? Simples. Os anjos não são capazes de compreender essa graça derramada sobre os nossos corações. Os anjos não caídos, os anjos de Deus, eles olham para nós e eles até talvez tentem imaginar o que é a boa nova e o evangelho e ter um novo coração. Mas eles nunca caíram. Eles nunca precisaram ser perdoados. Eles não sabem da gratidão que a gente tem. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, os anjos caídos, eles também não foram perdoados. Logo, eles não compreendem como seres que caíram como eles caíram, agora louvam como os anjos que nunca caíram também louvam. Que gratidão é essa que esse povo tem no coração? Que vida nova é essa? E essa é a razão pela qual nós somos chamados a proclamar as maravilhas do Senhor. É nesse sentido que nós somos como esse troféu nas mãos de Deus. É nesse sentido que você é alguém que o próprio Deus vai usar para mostrar no futuro a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus para com você. São essas as palavras. Vamos ler de novo Efésios 2:7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Ele vai nos usar para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mostrar para quem? Sei lá, também não interessa. O que importa é que Deus vai nos usar para mostrar. Somos símbolos, somos medalhas, somos troféus. Isso significa que a gente é grande coisa? Não, gente, não é porcaria nenhuma, a gente não vale nada. E esse é outro mistério. Nós não somos mais do que trapos de imundícia, como o profeta Isaías escreveu no capítulo 64. Lembra? Isaías 64 diz que as nossas melhores obras de justiça são como um trapo de imundícia para Deus. Nós somos como mortos, como podres, como pessoas que fedem. A gente não é princesa de Jesus, não. Sabe, a gente não é o príncipe de Jeová, não. Você não vale nada. Eu sei que esse discurso é muito up, é muito legal. Tipo, é tão gostoso ouvir que eu sou a princesinha de Jesus. Minha mãe fala isso para mim desde que eu nasci. Tua mãe fala porque ela gosta de você. E porque ela não quer te assustar, mas vai chegar uma hora que você vai ouvir a verdade. Você não é princesinha, não. Você não é um anjinho de Jesus, não. Pelo contrário. A menos que Jesus te dê um novo coração. E aí sim, Ele te fará co-herdeiro, príncipe, portanto, com Cristo. É nesta hora de transformação que Ele nos transforma naquilo que Ele é e não naquilo que a gente é. Porque se Ele não tivesse, se o Espírito Santo não te transformar, moça, não te transformar, moço, a imagem de Jesus, você não presta para nada. A não ser para ser combustível do fogo do inferno. Esta é a verdade. Por mais que você ache que você é a última bolacha do biscoito, que você acha que a tua mãe contou para você que você era. Do biscoito ou da bolacha? A última bolacha do pacote. Ou se você é carioca, o último biscoito do pacote. A menos que o Espírito de Deus te transforme à imagem de Cristo, você nunca será. Mas por que Ele faz isso em nós? Primeiro para mostrar. Mas por quê? Verso 8 diz, porque pela graça vocês são salvos. Mais uma vez Ele não dá a resposta. Ele só diz, pela graça vocês são salvos. Mediante ou por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fazer coisa certa, coisa boa, a gente já foi criado para isso. Mas é pela graça que a gente é salvo. E é interessante que tanto a graça quanto a fé são duas palavras que no original são femininas.
São palavras do gênero feminino. A graça, caris, é uma palavra feminina, e fé, pistis, é uma palavra feminina. Quando ele diz, isto não vem de vós, o isto deveria concordar, gramaticalmente, ou com a graça ou com a fé. Mas o problema é que isto não é feminino. Isto é uma palavra neutra, de gênero neutro. No grego tem gênero neutro, no português não tem. No grego tem gênero neutro. Logo, quando a gente estuda gramaticalmente esse texto, a gente descobre que o isto que não vem de vocês, não é a fé ou a graça necessariamente, mas é a graça, a fé, com tudo aquilo que é apresentado desde o versículo 1. Desde o versículo 1, tudo que é feito a nós, por isso que o conjunto de coisas que nos é dito do 1 ao 7, é coroado no 8 dizendo isto, tudo isto, a vida, ser tirado da sepultura, ser colocado do lado de Cristo, a ressurreição, um novo coração, a graça que lhes é dada, a fé que vem para vocês também, porque a fé, vocês sabem que ela não está dentro de nós, ela vem, não é? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Você não é o autor da sua fé. Aliás, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que Jesus é o autor e consumador do quê? Da nossa fé. É Ele que é o autor e é Ele que consuma essa fé em nós. Quando a gente ouve a pregação da palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir. Isso não vem de nós. Tudo isso é dom de Deus para nós. Para que ninguém se glorie achando que é qualquer coisa diante de Deus. Esse é o fundamento. Por isso tudo é graça, é pela graça. E é para que Ele nos tornasse em pessoas que vivem para louvá-lo, vivem para glorificá-lo, vivem para adorá-lo. E aí então ele começa a falar do hedonismo horizontal. De como isso transforma a nossa vida nos nossos relacionamentos diários. Aí verso 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Gentios na carne. Chamados em circuncisão por aquele que se intitula circuncisão, que é feita na carne pelas mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Há muita coisa dita aqui, mas o meu tempo já passou e eu preciso correr. Naquele tempo, no tempo que vocês eram mortos, naquele tempo que vocês não eram nada, naquele tempo que vocês não tinham Deus nem esperança, vocês viviam dessa forma. E aí, no verso 13, ele repete aquelas duas palavras maravilhosas que mudam a nossa vida. No verso 13, ele diz, mas agora. No verso 4, ele tinha dito, mas Deus. Agora, mas agora, em Cristo, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Isaías 53, lemos ontem. Porque Ele é a nossa paz. A nossa paz, não somente a nossa com Deus, mas entre nós também. Não existe mais inimizades entre nós, aqui, irmãos e irmãs em Cristo. Ah, mas não parece isso. É claro que é isso, veja o que ele continua dizendo. Quando ele diz, de dois povos, ele fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ele está falando aqui, os dois povos, os judeus e os gentios. Talvez havia inimizades e brigas entre judeus e gentios lá em Éfeso. Provavelmente, a igreja estava tendo problemas de relacionamento por causa daqueles que se achavam mais do que os outros, porque eram circuncidados, porque eram judeus, porque respeitavam certos princípios que os gentios não respeitavam, e talvez se achassem mais, porque conheciam mais, e conheciam antes. Paulo está dizendo, isso tudo acabou. Não existe mais dois povos, porque de dois ele fez um só. Nós somos uma nova humanidade. Não existe mais isso agora. Somos o povo da cruz. Somos a família de Deus. Somos o santuário do Senhor. Somos o edifício da morada do Altíssimo. Verso 17, quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, a Trindade aqui é exaltada. Por meio dele, Cristo, temos acesso a um Pai por meio do Espírito. E ele conclui, eu também, no verso 19, adiante dizendo, assim, portanto, finalmente, concluindo, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês são família de Deus.
Se ele destruiu toda a inimizade, não crie em vocês aquilo que Deus derrubou. Se ele uniu vocês por meio da cruz, não se desunam por meio das suas próprias vontades e pensamentos. Se ele tirou vocês do mundo e colocou vida em vocês, para que vocês vivessem como família de Deus, unidos pela cruz, não se separem, porque vocês querem agora voltar a se unir com a vida do mundo, com a vida de pecado. Essa vida não é mais para vocês. Aliás, lá vocês não são capazes de encontrar mais vida, se vocês nasceram de novo. Agora, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A gente é edifício de Deus, a gente é santuário do Senhor. Não é você que é um edifício de Deus, não é você individualmente que é um santuário. Nós somos o santuário de Deus, nós somos o edifício de Deus. É sempre plural, nós somos a igreja de Deus. Não entenda que você pode achar normal viver a sua vida de desigrejado, pensando, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém, ninguém precisa de mim, eu posso viver a minha vida separado de todo mundo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você não é. O templo do Espírito Santo é plural. Você pode se considerar templo do Espírito Santo desde que você esteja junto com os outros irmãos em Cristo. Mas a partir do momento que você acha que você pode ser o templo do Espírito Santo e não precisa de igreja, você está sustentando uma mentira na sua mente. Você nunca foi templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo vê necessidade, carência de estar ligado a outras pessoas. Então nós formamos, nós, sempre plural. Nós somos edifício, somos santuário, verso 22 finalmente diz, nele também vocês estão sendo, vocês, está vendo? Edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Templo, edifício, santuário, morada de Deus. Deus habita naqueles que estão unidos em torno do Evangelho, da mensagem da cruz, daqueles que agora não encontram mais inimizades, porque são unidos pelo Cordeiro de Deus, lavados pelo sangue do Altíssimo e se tornam uma só família. Nesse sentido, o povo da regeneração, o povo da nova aliança, é o povo que vive aquilo que no mundo não se pode achar. No mundo não se pode achar amizade verdadeira, família de verdade. Logo, Deus espera que no meu coração eu encontre aqui tudo isso. Não porque eu estou aqui querendo encontrar amigos. Não, eu estou aqui para ser amigo de alguém. No cristianismo, nós não somos espectadores passivos da ação de alguém. Nós somos agentes ativos do amor de Deus. Eu não venho aqui para esperar ser amado. Eu não venho aqui para esperar que as pessoas se lembrem de mim, me cumprimentem, me visitem. Isso não existe aqui, isso existe lá no mundo. Aqui, aqueles que foram transformados e foram alvos do amor de Deus, aqueles que receberam o derramar da graça de Deus sobre eles, agora eles transbordam desse amor e são pessoas que vão amar aos outros. São aqueles que não encontram mais barreiras para amar. São aqueles que mesmo sendo traídos, abandonados ou odiados, eles amam. São aqueles que mesmo sendo tratados com desumanidade, levando um tapa na cara, eles são capazes de dar o outro, a outra face. São aqueles que, quando tiram uma capa, eles dão outra. Quando alguém precisa de uma maçã, eles que só têm duas, dão uma. Alguém que exige que você caminhe uma milha, você caminha duas. Você não é mais como o mundo é, mas você passa a ter prazer no se relacionar com os outros, tentando imitar a maneira como Deus se relaciona com você. É nesse sentido que você encontra prazer naquilo que antes você não encontrava. Você acha ser bom quando você perdoa. Você passa a ter prazer em dar, em oferecer, em doar, em abençoar aquilo que antes você não fazia. Aquilo em que antes você não encontrava satisfação e alegria. Aquilo que você alcançou do Senhor, agora passa a ser motivo de prazer no seu coração oferecer aos outros também. É dessa maneira que a gente encontra o prazer que está no coração de Paulo, quando ele exulta e se alegra na presença de Deus e na presença dos Efésios, da maneira como ele se alegra aqui.
Se eu quero me alegrar também dessa maneira e ter esse prazer no meu coração, eu preciso ter essa compreensão. Deus me tirou da morte para a vida, para me dar uma nova vida, para me unir com o seu povo, para que eu faça parte desse santuário, desse edifício. Eu sou mais uma pedrinha viva, como Pedro escreveu na sua epístola. Mais uma pedrinha viva, junto com outras pedras vivas, que juntos crescem para serem santuário de Deus. E assim eu viverei unido com os meus irmãos, unidos pela obra de Cristo naquela cruz, sendo transformado para fazer diferença nesse mundo e diferença onde eu vivo. Que Deus nos ajude e nos dê graça, completando em nós aquilo que não pôde ser tratado nessa hora aqui. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. E ela é tão rica, Pai. E que aquilo que o tempo não permitiu que trouxéssemos, que o teu Espírito possa completar pela tua obra, pela tua graça e para a tua glória. Ó Pai, que essa bendita verdade sobre a inimizade que antes reinava no coração dos homens, não exista mais no coração do teu povo. Que o teu povo, Pai, possa ser e viver como um reflexo, como um espelho daquilo que nós mesmos experimentamos quando tivemos a nossa vida transformada pelo Senhor. Que a gente possa amar como o Senhor nos amou, perdoar da mesma maneira como o Senhor nos perdoou, tratarmos as pessoas, falarmos e vivermos imitando a forma como o Senhor agiu em nossas vidas. Dá-nos esta graça, Pai, de sermos considerados dignos na maneira como nós vivemos, como bons representantes, como cristãos de verdade, neste mundo tão perdido e tão afastado do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos transforme, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus e sejamos como este povo que encontra tanto prazer na comunhão uns com os outros, na comunhão com o Senhor. Assim nós te pedimos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.